Na verdade, assim, eu trago algumas perguntas assim verdadeiras para você mesmo, e até provocações, porque eu sou uma fotógrafa principalmente de documentários do campo mais sociocultural, né? Eu já fiz algumas coisas também, especialmente alguns episódios de séries que eram temáticas mais socioambientais, mas documentário de natureza mesmo, assim, esse campo mais especificamente wildlife, assim, você tem muito mais experiência que eu, né? Esse é Em- o único campo que eu trabalho. E hoje, né, praticamente sempre trabalhei. Fiz uns bicos aqui e ali, de algumas imagens específicas, às vezes imagens sub, às vezes um take de natureza que precisava, mas sempre foi o meu foco. Então eu venho daquela uma escola de natureza, de uma pessoa da natureza para trabalhar com audiovisual de natureza. Uhum, E aí os mundos meio que colidiram e hoje a gente faz bastante coisa ligada ao audiovisual, mas sempre focada em natureza. E os documentários de natureza mesmo, Blue Chip, que são os documentários com alto padrão aí de qualidade, áudio, imagem e com uma certa narrativa meio que pré-definida assim para esse tipo de documentário, uhum. que é a natureza pura, onde o bicho conta a história, né? Hum. Porque quando você fala documentário de natureza, principalmente documentário com o animal mesmo, né? Ou não? Isso, Ou só os both? animais. A gente chama história Uhum, natural. Quem uhum, conta a história são os animais, são jornadas dos animais. uhum, Lógico que a gente faz outras coisas também com apresentador. Muitas vezes eu já fiz programas. A gente tem um quadro no Domingão do Faustão, Domingão Aventura aqui. A gente é apresentador também, mas o uhum, foco é sempre contar a história do animal, do ponto de vista do animal, né? Então, as jornadas, os personagens são os animais. E a uhum, busca é sempre essa: ir para o campo, achar o animal, achar o personagem e contar a história dele, mas não contar de uma forma didática apenas, como se fosse o quanto pesa o animal, o Wikipedia. É uma jornada mesmo, é um uhum. personagem que acorda, tem um desafio, tem aquela jornada do herói, e aí a gente precisa contar isso sem comprometer o lado científico, né? A gente não pode sair do que é realmente verdade. Às vezes a gente infere um pouco, né? Um antropomorfismo, ele sempre tem um Uhum. pouquinho, né? A gente infere um pouquinho, mas o modo de documentário clássico, a gente tenta sempre respeitar a ciência, né? A biologia, o comportamento do animal, não inventar para poder porque não é bem aceito. Na verdade, a gente passa por crivos lá do canal depois, uma série de pesquisadores vão revendo e falando de onde vem essa informação, de onde vem essa informação. E a gente precisa Uhum, provar que o animal faz aquilo. uhum. Eu fiquei pensando hoje, me preparando aqui para a live, e daí eu estava pensando que eu considero que eu comecei a trabalhar com documentário de natureza faz poucos anos, quando eu comecei a fazer uns trabalhos com o Lawrence Waba, né? Mas depois eu me dei conta que, na verdade, eu já tinha feito alguns documentários de cunho mais socioambiental. Então, era a relação do ser humano com a natureza. E que, portanto, já pertenciam a esse campo. Só que é Claro. muito diferente, mas é radicalmente, abissalmente diferente quando você vai gravar bicho. Para mim, foi muito chocante a primeira vez, porque ainda por cima eu já caí numa situação de uma pessoa que sempre tinha fotografado gente, né, e natureza, mas numa perspectiva que não era indo atrás de animais, né. Eu me vi direto na África, em Botsuana, na savana, numa matéria que eu fiz com o Laurence para o Fantástico, e o que eles pediram para nós era que tivesse uma situação de predação. Essa Uhum. foto aí é dessa viagem. E então eu nunca tinha ido para a África e é muito impressionante, né, Cris? Ainda mais Botsuana, né? Que Uhum. os parques nacionais eles são muito selvagens. Então você está lá andando de jipe com um bom guia e a gente ainda tinha um passe livre para poder ir para além dos caminhos que eram permitidos para os turistas. Então a gente estava no meio da savana virgem mesmo. É muito impressionante a primeira vez que você vai, então eu fiquei me preparando, eu sabia que ia ser impactante,
para mim como pessoa, mas como fotógrafa, eu teria que, no mesmo momento em que eu vi aquele animal a primeira vez, eu tinha que estar registrando, porque a gente tinha um tempo muito curto e tinha esse objetivo de conseguir pegar uma situação de um kill, né, como a gente chama, né, uma situação de predação, que não é uma coisa simples, você depende de um grau de sorte também, né, de um bom guia, né, de um bom faro e de um tanto de sorte. E aí, como a gente tinha pouco tempo, no momento em que a gente, chegados do aeroporto ainda, adentrou o parque, eu já estava com a câmera na mão. E no primeiro momento em que eu vi, por exemplo, uma girafa na minha frente ao vivo, que não foi no zoológico, eu já estava gravando em foco, fotometrando, e assim foi a viagem inteira. Depois de uns 2, 3 dias, o guia, ele estava me observando, uma hora ele falou assim, mas é a primeira vez que você vem para a África? Eu falei, eu estou entendendo, você está impressionado porque eu estou tendo uma reação fria. Ele falou, é puro autocontrole, é pura yoga, porque por dentro eu estou assim... Só que não tem condição de você reagir assim, né? Você tem que integrar aquela experiência e não perder o foco, não perder o prumo. Então eu achei muito desafiador por N razões, que a gente pode aprofundar mais, vou te deixar falar um pouco também. Queria ouvir como foi a tua primeira vez numa situação dessa, tão impressionante quanto a África, que é chocante, porque são 360 graus de coisas acontecendo, né? E aqueles animais enormes, assim. Mas um dos desafios, o primeiro desafio foi esse. Foi você não poder se espantar. Eu sempre acho que o ideal em documentário seria a gente primeiro ir, se aclimatar um pouco e depois começar a trabalhar. Só que essas viagens de natureza para esses lugares mais selvagens, elas são muito caras, né? Em geral, você já chega tendo que produzir. Você mal dorme, na verdade, né? Conta como foi a tua primeira vez, por exemplo, na África, num lugar radical, assim. Bom, a minha história, assim, ela começa... A minha escola fazendo vídeo começa embaixo d'água, filmando clientes de mergulho. Alunos de mergulho, que eu era instrutor de mergulho, Dive Master, e pegava a câmera para gravar a experiência deles também. E na época, a gente nem editava. Então, o que eu tinha para fazer? Eu tinha que fazer um filme completo de 20 minutos da experiência deles, 20, 25 minutos. Pensar ele na minha cabeça, o início, meio e fim, e todos os takes, e ir gravando. Eu vou gravar a abertura. 10 segundos, fecha. Gravar. Então, quando eu terminava, o filme estava pronto já na fitinha. Então, e além, a parte fácil vou filmar o barco, vou filmar ele entrando, vou filmar ele se equipando, vou controlar, eu falo assim, ó, fica mais para cá e eu vou te filmar. Então, enquanto a gente tem um ser humano ali, eu consigo dirigir. Colocar ele no lugar que eu quero, fazer aquela cena. A partir do momento que eu caía debaixo d'água, eu não dirigia mais nada. Eu tinha que me integrar aquele ambiente, entender o ambiente. Lógico, como eu conhecia já o lugar, facilitava bastante, mas eu não sabia o que eu ia encontrar. Tinha lugar que a visibilidade estava ruim, eu não conseguia ver nada, e eu tinha que ficar no mundo mais macro para tentar fazer algo bom, porque grande angular ia ficar feio. Então eu tinha que observar e sacar muito rápido o que eu queria fazer para poder construir aquela história. Só que não era história, eram clipes, né? Olhando hoje, eu olho e falo, nossa, não dá nem para usar em nada. Então o conceito era a história da experiência deles, mas não existia uma história natural. Então isso me ajudou muito ao que eu faço hoje, desde... Eu não tenho controle nenhum, nunca tive, eu não venho de uma escola onde eu tinha controle de set. O set me controlava. Então, eu praticamente... Então, desde que eu comecei a trabalhar, é muito comum para mim chegar no lugar e já começar a filmar sem parar. Ainda mais a série que a gente fez, assim, a Brasil Selvagem, Costa Brasileira. E desde o seu início, da sua primeira temporada, ela foi uma série muito ousada, porque, como sempre, no Brasil, o orçamento é muito reduzido para a gente. Uma série como essa lá fora ia custar 2 milhões de libras para mais, aí para mais. Aqui não dá para vamos dizer que o que eles usam para fazer às vezes uma sequência de 5 minutos é o que a gente tem para fazer um episódio inteiro. O que eles usam para um episódio a gente tem que fazer a série inteira. Então eu tenho 10 dias praticamente para gravar 1 hora de história natural. O que é Que é super pouco. É muito super pouco.
É muito Tipo pouco. assim, se você fala para qualquer documentarista de natureza, o pessoal vai falar, é impossível fazer. É impossível, não dá para fazer com qualidade. Aí, mas foi um exercício constante meu de fazer, de chegar no lugar, respirar, entender um pouco. Nos primeiros dias você tem que entender o ritmo do lugar, e uma vez que você entra naquele ritmo, as coisas começam a fluir. E aí vai de treinar esse olhar rápido. Olha, tá acontecendo uma coisa ali, puf, já pega. Ah, é um kill? Já filma o kill. Beleza, tem o kill. Agora vamos contar a história. Beleza, aí vem, começa, conta a história tudo de novo. Uma vez que você tem uma cena forte, aí você precisa voltar na construção dessa história. Que é importante fazer esse quebra-cabeça. Então, para mim, a cena, o kill, por exemplo, ou qualquer outra cena que seria o payoff de uma sequência, ela é importante, né, porque ela determina a cena, mas todas as outras, toda cena, ela tem uma importância, assim, estética. Ela precisa ser bonita, ela precisa ser bem contada. Um plano precisa conversar com o outro. Da mesma forma que um filme, uma novela, você tem um plano que conversa com o outro. Na natureza, a mesma coisa para mim. Então, sempre foi o meu olhar. Então, hoje é chegar num lugar impressionante. A minha cabeça já liga, eu fico no 110, 220 ligado no momento que eu estou filmando até o momento de desligar e dormir. E eu sempre me forço a dormir pelo menos umas 6, 7 horas, o que também é raro, mas é um ritmo muito intenso. E se a gente não descansa, a gente acaba 10 dias de filmagem no último dia, sua cabeça já não está funcionando mais, você já não está rendendo muito. E As viagens que eu fiz, elas foram meio assim, foram todas para esses lugares distantes e que eram viagens muito caras, né? Eu fiz Botsuana, fiz o Ártico norueguês e nessa situação, então, de ter acho que está cortando aqui, eu não sei se sou eu, deixa eu ver aqui o negócio. Eu perdi a. Ah, voltou. Pessoal aí está escutando? Está me escutando? Estão me escutando? Manda uma mensagem aqui. Ó. Ah, parou de subir. Aqui travou. Travou quem? A Tati? eu não estava usando o aplicativo. Ó, tá voltando. Às vezes trava mesmo. O sinal, essa hora começa. Ah, perdemos a Tati. Já. Tá escutando, Tati? Não voltou? Ah, beleza, então voltou. Então, a gente estava justamente nessa parte desses desafios, né? De tentar registrar uma única vez, só uma vez. Você tem uma chance, você não pode errar, né? E a gente não, é uma coisa que fala, a gente não trabalha com o difícil, mas com o imprevisível, né? Algo que pode acontecer a qualquer momento. Então, às vezes, a cena que você quer fazer está naquele scout de primeiro dia que você vai só ver como é que está a locação, chegou, está cansado ainda do voo, pega e sai. Ah, hoje a gente vai só olhar para ver, amanhã a gente começa a filmar. Às vezes aquela cena que você precisa acontece nesse momento. Por isso que para mim não existe isso. A gente chega, já sai com tudo pronto para não perder essa chance. E é A sempre rigor assim. no, a rigor em qualquer documentário é assim, né? As coisas podem É. acontecer. Tem documentários que têm maior ou menor interferência, domínio da direção sobre o que está acontecendo, mas tem uma frase que é atribuída ao Hitchcock, eu acho que é verdade, que foi ele mesmo quem disse. Na ficção, o diretor é Deus e no documentário. Então, realmente, a experiência como documentarista, ela Travou de novo.
Qualquer coisa eu te chamo de novo. Não, mas agora voltou. É assim mesmo. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu vou desligar e chamar de novo. Beleza. Às vezes vale a pena. A, B, C, adicionar. Já estou chamando ela de novo. A gente está acostumado com essas pequenas falhas. Qualquer coisa a gente vai ter que remover os comentários se tiver algum problema de sinal. Vamos aqui, deixa eu ver. Pessoal, aproveitem aí para compartilhar a live. E se tiverem perguntas, vão mandando na caixinha de perguntas aí para a gente poder responder para vocês. Tá? Então, caixinha de perguntas está aqui. É só mandar uma pergunta, porque aqui na timeline a gente perde às vezes. E aí estou aqui chamando ela de novo. Vamos ver se... Chama ela no WhatsApp. Opa. Já já rola. E aí? Voltou. Horário também tá todo mundo, né? Não, horário é assim mesmo. Faz parte. Mas sabe o que uma coisa que eu acho, uma situação que não é simples de harmonizar é o documentário de natureza, ele pede essa presença, esse estado, né, que você falou, eu chego, eu já fico ligado no 220, porque realmente você, muito mais do que parte dos documentários com gente, digamos, você não vai ter a chance de refazer boa parte do que você está filmando, né? Mas você precisa estar num estado extremamente pleno também. Perfeito. Perdeu um pouquinho, mas eu acho que eu entendi. A gente tem que estar extremamente ligado, mas calmo, e aquilo como você falou, frio, assim, é como se não tivesse curtindo estar ali, de certa forma, assim, como as pessoas percebem, meu, você não está nem curtindo o lugar, não, eu não estou aqui para curtir o lugar, eu estou curtindo muito por dentro, mas a minha mente está focada na minha história, no que eu tenho que contar, e aí você precisa estar calmo, e quanto mais calmo, mais controle, entre aspas, você tem da situação, né? Eu acho que é essa a ideia. Você escutou? Como é que... Às vezes... Eu fiz isso desde o começo, na Ah, então verdade, da beleza. primeira vez que caiu. Ah, então tá ok. Se ficar falhando muito, eu vou até tentar voltar. É verdade. Ó, o povo está perguntando aqui. Que caminhos vocês recomendam para cinegrafista que quer se iniciar em trabalhos subaquáticos? Aí alguém sugeriu entre na comunidade selvagem do Telegram. Essa pergunta O é para caminho... você, Cris. Do caminho subaquático. O caminho subaquático é... Bom, primeiro tem que ser um bom mergulhador. Não adianta tentar fazer imagem subaquática sem se sentir bem naquele ambiente, né? Então, primeiro de tudo, eu acho que tem que ser um bom mergulhador, sentir muito bem debaixo d'água, e aí depois você transfere, se já conhece um pouco de fotografia, vai passar fazendo isso debaixo d'água, fazer assistência para quem já faz esse trabalho também, dependendo de que for o objetivo, se é trabalhar com natureza, fazer subaquática em cinema, tem várias pessoas que fazem, o próprio Lucas Pulpa, ele dá curso disso, de fotografia subaquática para cinema, e é bem, bem legal. O caminho é esse, se aprofundar cada vez mais
e nunca parar de aprender. Acho que travou tudo agora. Eu perdi a Tatiana aqui. O Cleumo pergunta qual tipo de câmera ideal para esse tipo de filmagem. Natureza, câmera ideal. Bom, câmera podem ser várias. Eu uso a Red, que eu acho que é uma câmera que muito versátil. Você consegue trabalhar com frame rate desde o básico até 120 ainda em 4K, né? 90 frames em 8K, 60 frames em 8K, o que ajuda bastante. E o lance de fotografia, de filmagem de natureza, a forma clássica, não é só a câmera, né? Porque dá para fazer com câmeras, com outras câmeras, com já usei a Arri, a Alexa, aqui novamente a Red, mas o que é mais importante é uma lente super zoom com uma 50.000, que essa é uma da Canon, a CN20, que é uma lente que foi desenvolvida para wildlife, para a natureza, porque você é capaz de fazer um plano aberto, entre aspas, não de paisagem, aí você pode ter uma câmera do lado fazendo a mesma coisa, mas você consegue fazer um médio, fechado, detalhe, tudo na mesma lente. Então você otimiza uma cena, uma ação. Porque eu acho que ou é o sinal, ela caiu agora de vez. Mas o importante é ter uma lente versátil. Então, na natureza, a gente precisa ser versátil sempre. A gente trabalha com equipe reduzida, né? 2 pessoas, muitas vezes. Tentar chamar ela de novo. Às vezes até menos. Eu vou esperar ela porque eu não estou conseguindo mais chamar. Ah, já voltou aqui. Hoje está difícil. Tem os dias, né, de lives que são bem, bem carregados. Eu voltei para o meu Wi-Fi, vou ver se dá. Eu tô te ouvindo sempre. Então, assim, se por acaso começar a ficar muito difícil, eu sou capaz de mudar de lugar. Eu tô tentando o Wi-Fi de novo, enfim. Melhorou também. Fui para o Wi-Fi e tá rolando. Né? É. Mas você estava falando das câmeras, continua aí, porque depois eu quero fazer um comentário a esse respeito. Não, foi justamente uma pergunta que fizeram aí sobre as câmeras e eu falei que a câmera pode variar, você pode usar qualquer câmera aí, cinema, vai do gosto aí do fotógrafo mesmo. Eu gosto de câmeras com sensor grande, como a Red, uma Arri, são minhas favoritas, mesmo as usadas aí para vários filmes, só que a lente é o que faz a diferença. Uma lente grande, no caso aí a 50.000, que é a CN20 da Canon, que te agiliza muito o processo de filmagem. Você faz muita coisa em apenas em uma cena, você consegue cobrir quase todas as partes da história. Só que é uma lente pesada, exige um tripé pesado, é uma outra arte trabalhar com isso. Você não tem assistente, na maior parte das vezes, para estar ali cuidando, limpando, você tem que ser autossuficiente. Pelo menos no meu caso, a gente não trabalha com um assistente que fica ali só para cuidar do equipamento e da câmera. A gente trabalha, quando eu venho uma pessoa como assistente, ele tem que ser basicamente capaz de fazer a mesma coisa que eu faço. Além, eu vou dirigir, mas ele vai estar com uma outra câmera do lado, tentando cobrir a história. É uma câmera similar, com uma lente um pouco mais aberta, fazendo os planos abertos e médios. Então a gente consegue otimizar. Isso aqui seria um setup aí. A Estela é uma câmera também, cinegrafista, então ela está geralmente os dois meio que lado a lado trabalhando, ou pode ser o Cosmo, que também trabalha comigo,
Tem o Léo, tem vários outros câmeras que fazem, o César, que fazem a mesma coisa. E sempre, como eu falei, equipe reduzida. Essa é uma equipe aí grande, até 4 pessoas, né? Incluindo o guia local, eu, diretor e câmera principal, porque eu faço direção e direção de fotografia. A Estela é câmera e logger. E aí é uma outra equipe que eu, diretor, fotógrafo, a Estela, fotógrafo, e a Flávia, produtora. Então, a gente tinha uma produtora no campo e não trabalhava com guia. Então, as equipes são sempre assim, o que dificulta bastante, né? Até levar equipamento, tudo isso. A gente tem, é bem diferente o ritmo, o trabalho, o processo, porque tem que pôr a mão na massa mesmo, assim, trabalhar, carregar equipamento, produzir, fazer o login, fazer backup, a gente faz tudo em 2, 3. Agora eu perdi ela de novo. Aí, tá vindo aí. Gente, O Henrique Mourão está falando aí uma coisa que é fundamental, é o que eu acredito. Eu entendo, eu já fiz alguns trabalhos em sets que tem muita gente para cada um fazendo uma função. Uma vez eu trabalhei no IMAX que eles chamaram umas pessoas para ajudar toda a equipe de set, e eu não estava nem acostumado com isso, né? O cara, se quiser eu posso fazer o foco. Eu falei, como assim? Eu estou filmando aqui, eu mesmo faço o foco. E não estava acostumado, tipo, eu podia pedir para ele como eu queria a luz, como eu queria tudo, que é coisa que a gente está mais, a gente costuma fazer tudo mesmo. E aí demorou uns dias para eu entender como funcionava, depois funcionou perfeitamente. Eu achei legal o quanto eles puderam ajudar no controle, mas era uma situação atípica, onde eu tinha o controle até dos animais, era a maior parte inseto, filmado em 8K para um filme IMAX. Mas aí a gente punha o bicho, colocava luz, fazia chover, fazia tudo. Era praticamente um set mesmo de natureza. Mas como o Henrique comentou aí, na natureza mesmo, quando a gente não tem controle, quanto mais gente, pior. Assim, mais pessoas atrapalham, porque às vezes a gente tem que ficar em silêncio o tempo todo, observando, esperando, concentrado. E aí, se tem 3 pessoas, geralmente vai ter conversa, vai ter uma coisa, e isso atrapalha. Então, 2 pessoas é uma equipe de tamanho ótimo para fazer natureza. Você pode ter até mais, mas não no mesmo lugar. Tipo, dividido, se encontra no final do dia. Ó, agora ficou bom. Não estou escutando agora. Mas aí qualquer coisa eu te chamo de novo. Às vezes o áudio vai embora mesmo, aí eu te chamo de novo. Agora foi. Não, saiu mesmo. Oi. agora eu mudei aqui para a varanda, que é o melhor 4G da... Então tá Tá me ótimo. vendo? Tô vendo e escutando. Enfim. Mas enfim, você estava falando das câmeras, né? Uhum. Fala um pouco sobre macros e snorkel. Legal. Macro é um outro mundo. Eu tenho até aqui uma foto dessa aqui, dessa snorkel que a gente usou para o IMAX também, que foi um set. Basicamente, quando a gente vai usar essas lentes,
dificilmente a gente trabalha com um animal assim, selvagem completo. Uma vez que a gente entra no mundo deles ali, a gente tem que meio que usa uma certa manipulação, né? Então envolve muito trabalho com pesquisador. Então nesse set a gente estava trabalhando com uma aranha, uma mínima aranha, que era para um IMAX chamado Amazon Adventure. Então o pesquisador encontrava essa aranha, precisava fazer as cenas da aranha. E aí essa snorkel, ela é uma macro grande angular, né? Então tem vários modelos. Essa era uma que eu podia trocar as lentes, eu tenho usado isso bastante recentemente. Tem uma outra Laowa 24mm, que é a que eu mais uso, que eu tenho, e te coloca ali junto com o bicho na perspectiva dele. Então imagina você, em vez de olhar aquele mundo macro, que geralmente é chapado, a gente vê como se o bicho estivesse olhando. A gente chama de lente dos Smurfs. Imagina que você é um Smurf e está vendo o mundo daquele jeito, né? Um 24mm, você está olhando daquele. Então, traz uma perspectiva muito legal para o filme. Inclusive, eu estava editando aqui hoje a sequência do filme, que eu estou fazendo um longa agora. A gente vai fazer das séries que a gente acabou de terminar. A gente vai fazer um longa. E eu uso muito essa lente quando o animal é pequeno e a gente quer contar a história dele na óptica dele. Então, essas lentes são as mais indicadas. E, tipo, para a natureza tem se usado bastante, cada vez mais. E, além disso, você completa com a macro mesmo, né? Uma macro 100, 200 milímetros para colocar os detalhes. Então, é como se estivesse filmando aqui, normal, você está usando uma 24 milímetros para fazer assim uma cena média, uma aberta, e de repente você precisa mostrar um detalhe dele. Aí você vai para uma macro fechadíssima, uma 200, daí para mais, para poder fazer o detalhe daquele bicho que já é pequeno. Então eu gosto muito, porque é um outro tipo de trabalho também, é um trabalho mais lento, que já começa a aproximar mais do controle como a gente tem num set tradicional de cinema, né? Porque a gente precisa controlar a luz, com exceção aqui dessa cena das tartarugas nascendo. Então eu pude repetir várias vezes e colocar a câmera, já tinha meio pensado o que eu ia fazer, então eu conseguia, sem manipular muito, fazer a cena, mas na maior parte das vezes a gente tem que deitar na lama e colocar a lente logo ali e ficar testando. Agora, não é pouco equipamento para carregar também, para viajar, né? Não, é muito equipamento. É muito equipamento. É lógico que a gente tenta ser o mais prático possível, né? Tentar minimizar. Uma das coisas, assim, uma diferença também de natureza e de um set tradicional é a questão da gente, por exemplo, geralmente você leva tudo que você pode usar, mais um pouco, mais um backup do backup do backup, um monte de coisa que você precisa. A gente não tem isso. Tipo assim, eu vou levar o que eu preciso. Ponto e acabou. Se eu não for usar, eu não vou levar. Então, eu planejo tudo. Eu tenho ali disponível já um kit que geralmente é o que eu vou usar. Mesmo que eu vou fazer uma cena rápida com ele, eu vou levar. Se é uma ideia de que pode ser que eu use, dificilmente a gente vai ter isso no campo. Porque duas pessoas para levar, às vezes, 18 cases é bem difícil. E cada vez está mais difícil voar, né? Então, hoje, boa parte das filmagens que eu faço por aqui é até de carro. Põe tudo no meu carro, montei uma unidade de filmagem de natureza, a gente tem tudo organizado e sai com o carro, vai para o Pantanal, vai para o Nordeste, para a Amazônia, já fomos até Piauí gravar de carro. E isso agiliza muito. Né? Chega numa base, monta e segue. E as equipes de natureza costumam ser pequenas mesmo, né? Porque são situações também, tem situações inclusive em que tem a própria questão da equipe ser, o fato de você estar naquele lugar gravando, por si ser um componente invasivo daquela situação tão virgem, né, de natureza, assim, né? Então, frequentemente a gente está em um, está em dois. Muitas cenas, assim, geralmente, eu até mostrei, geralmente são equipes dois. Assim, a minha equipe principal, que eu gosto de trabalhar, que eu acho a melhor. Eu,
falei, diretor e diretor de fotografia. Então eu faço as duas coisas ali. É quase a mesma Uhum, coisa, é uma fusão que não tem uma diferenciação. Geralmente em natureza não tem muito essa diferenciação. O uhum, diretor de fotografia é o diretor também, porque ele está compondo a história com as imagens ali ao mesmo tempo. Você tem algumas produções que eu trabalho que vem um produtor, que o produtor lá ele faz esse papel de diretor ali, que ele representa porque ele vem com shot list e ele fica cobrando, e essa, e essa. Então vira um trabalho meio em uhum, conjunto. E aí um assistente, que não é aquele assistente que está ali para fazer o foco, arrumar a câmera e tal. O assistente, como eu falei, ele faz quase a mesma coisa que eu faço. Ele só não tem a função de uhum, dirigir naquele momento. Ele vai fazer as cenas que a gente precisa, que eu pensei. Mas ele está ali filmando também, uma outra câmera, uma segunda câmera. Quando chega, ele vai fazer o login, cuidar, e muitas vezes uhum, eu faço o log, falo, deixa que eu faço o log disso, você faz o log daquilo. Aí a gente dá uma geral no equipamento. E é isso. Aí de vez em quando a gente tem um uhum, produtor no campo. No Brasil Selvagem a gente tinha algumas situações que aí ajuda bastante, né? Aí ele tem as preocupações de cuidar da equipe mais, que a gente meio que entra num transe para gravar, esquece de comer, esquece de beber e vai embora, uhum, né? Não tem uhum, um uhum, catering ali para te atender. A gente fica no campo, às vezes é uma uhum, barrinha no bolso, se esqueceu, não tem. E aí uhum, ajuda. E muitas vezes o guia local, que é extremamente importante, que seria o nosso fixer. Esse cara faz a uhum. diferença também, como você mesmo comentou, ele te coloca no lugar certo, eles têm que saber conversar muito bem com ele para poder entender como aquele animal comporta. Uhum, Muitas vezes ele conhece o animal até pelo nome, e aí essa é a diferença. Muito de filmar a natureza é encontrar o animal certo, aquele animal que coopera. Uma uhum, vez que você encontra ele, é com ele que você vai trabalhar. Tem uns que não gostam de trabalhar com você, assim. A gente cria essas fantasias, mas ele não gosta. Ele não gosta, é um animal tímido, ele tem uma personalidade, não é para ele. E tem aquele que faz tudo na frente da câmera. E aí, uma vez que encontrou, beleza, é esse que eu vou ficar. Se ele de repente está dormindo e aparece um outro fazendo, corre até risco de, irmão, deixa esse para lá, filma aí, eu vou ficar nesse. Porque a hora que ele faz, eu tenho certeza que ele faz bem. uhum, Então é sempre uhum, achar esse animal uhum. ator, esse animal amigo, assim, é sempre um desafio. E isso me lembra uma questão, duas questões, na verdade, que estão ligadas assim. Uma que é a questão da espera, que também foi novidade para mim, quando eu cheguei no documentário de natureza, e outra é a questão do corpo que fica tanto tempo esperando, né? Então, a questão da espera, por exemplo, essa vez que a gente foi para a África e o nosso objetivo principal, a gente estava principalmente atrás de leões, depois a gente foi para Duba, que tem aquela situação dos leões numa luta constante com os búfalos, né, numa situação de predação constante ali, e os leões dormem a maior parte do tempo, né? 20 Então horas por dia. a gente chegou a ficar uma vez 7 horas esperando um grupo de leões e durante essas 7 horas, no máximo, eles devem ter levantado uma, duas vezes para beber água e voltar. A gente ficou o dia inteiro parado esperando. No momento em que a gente falou assim, bom, pelo jeito não vai rolar, o guia falou só mais um pouquinho. No que ele falou só mais um pouquinho, deu minutos. A leoa levantou do nada e saiu correndo e atacou um bufalinho. E foi a situação que a gente conseguiu pegar do kill. Então, esse estado em que o corpo precisa estar, que você está o dia inteiro ali. Olha, foi a situação para mim talvez mais desafiadora de como lidar com o meu corpo, porque eu sou professora de yoga também, trabalho com o método Feldenkrais, enfim, eu trabalho com o corpo também. Então, em geral, eu sei lidar com o meu corpo no set, mas você fica o dia inteiro sentada num jipe e numa posição de espera. Porque você não está esperando, simplesmente você está numa situação de espera com a mão ali na câmera, né? Com o pescoço, com o olhar, porque a qualquer momento alguma coisa pode acontecer. Então, como você lida com o corpo, né? Eu fui, enfim, desenvolvendo lá um método de ficar o tempo inteiro criando pequenos movimentos, porque senão você endurece também. E daí, na hora que teu corpo precisa responder, né? E ser ágil com a câmera, você tá. O teu pescoço endureceu, você tá com dor na lombar. Então, assim, é uma ciência, na verdade.
essa ciência da espera ativa? É uma ciência. Eu falo que esse tipo de filmagem de espera ela é comum para kills, assim, geralmente, felinos, que você está sempre esperando. Filmar onça no Pantanal é assim. Filmar passarinho querendo fazer comportamento é assim. Você fica num raid Nossa. escondido, camuflado ali, dias esperando. E é isso, só que é aquele negócio. Ali você tem que, eu falo, eu aprendo muito com a natureza. Como eu trabalho com a natureza, a gente tem que ser cada vez mais próximo dela e andar cada vez mais no ritmo da natureza. Os bichos, qualquer Uhum, bicho assim, ele deita para dormir, quando ele acorda, ele sai de 0 a 100 em menos de um segundo. Tipo uhum, assim, ele aproveita para, não tem nada. Eu durmo assim, com o olho aberto e o outro fechado. Aí, de repente, viu um negócio, puf, já uhum, levanta e caça, como a leoa fez, né? É rapidinho, ela levanta, sai, pá, vê uma oportunidade. A gente tem que fazer o mesmo. Então, saber, assim, hoje é uma espera, beleza, eu sei o que vai acontecer. O guia sabia quando ela ia se comportar, entende? Que conhecimento é esse que ele tem, que ele falou, só mais um pouquinho. uhum, Então, ele sabe, porque o bicho começa a dar sinal de que vai, você começa a observar alguma coisa, até sentir diferenças de temperatura no ambiente e tal. Isso são sinais também que a gente perdeu a percepção, mas se treinar você percebe, ó, o vento mudou. Isso pode ser um bom sinal. Então essas coisas a gente tem que estar sempre ligado. Então, a partir do momento que você está descansando, você está meio que descansando ali de boa, a câmera ligada, mas prestando atenção em todos esses sinais que vêm da natureza. Aí você já vai começando a ligar o alerta, a hora que você vê, você tem que sair para o seu nível ótimo de uhum. trabalho em um segundo. Você tem que estar ali, pá, É. então, e é um treino, isso é exercício constante de se fazer isso, porque no começo muita gente, que é onde, por que está acontecendo, meio que acorda, sabe? Ainda não sabe onde Uhum, está, para começar a filmar isso já perdeu o lance até ligar a câmera. As câmeras uhum, ajudam bastante hoje, com pre-rec, com baterias uhum, que duram mais, então não deixar a bateria no uhum, último, assim, e você sabe que aquele momento que você vai trocar a bateria é o momento que vai acontecer, o que você está esperando há um mês. Então, meio que se preparar uhum, para isso, para esses momentos. A hora que você vai no banheiro é a hora que você perde a ação, então uhum, tem uhum, muito isso, mas é tentar entrar no ritmo da natureza mesmo, porque é aprender a não estar no controle. É muito, isso é uma uhum, das coisas que eu mais vejo com pessoas que vêm muito do audiovisual tradicional, do cinema, ou mesmo publicidade, que quer trabalhar com natureza. Fala, adoro, quero muito trabalhar com natureza. E vem e se assusta muito com a falta do controle, né? Porque geralmente cinema, televisão, você controla tudo. A temperatura, a luz, se uhum, chove, se faz sol, né? Quando é, até quando é outdoor, se não tem sol, não faz, mas põe aí um butterfly e dá um jeito de fazer o negócio acontecer. A gente não tem isso, então para fazer tão bem quanto eles fazem o trabalho, a gente tem que abrir mão desse controle, olhar para a natureza e ver o que, que ela está me oferecendo de oportunidade. Ah, eu queria fazer uma cena ensolarada, legal. Não tem, hoje é nuvem. O que, que eu posso fazer bem com a nuvem? Eu não vou tentar fazer a cena da praia, porque vai ficar feio, não vai ficar bonito. Mas aí eu vou aí eu mudo. A ordem do dia, ela muda toda hora. Ela não tem aquela uhum, uhum, sequência lógica, ela muda. Então, uhum, eu preciso dessa cena, beleza, essa cena, acorda, ó, hoje é essa cena. E você trabalha muito com previsão de tempo também. E aí passa uhum, a. Você vai meio que. Tudo isso sem produtor, sem assistente de direção. Você tem que pensar em tudo isso. Né? uhum. É, mas essa adaptabilidade, ela é uma característica do documentário, É, né? Claro que tem casos e casos, né? Mas realmente aí eu volto para aquela frase lá do Hitchcock, né? Que na ficção o diretor é Deus, no documentário Deus é o é, diretor, né? Você tem que gostar dessa imprevisibilidade, você tem que gostar desse estado de absoluta disponibilidade e dessa adaptabilidade. Na verdade, eu acho que eu me considero, antes de mais nada, uma documentarista. Eu tenho trabalhado mais com ficção. Eu vi que o Azul Serra está aí, meu brother. A gente tem um coletivo chamado Manifesto Impromptu e ali a gente tem feito mais ficção. Mas eu amo esse risco da situação do documentário, isso de você precisar estar nesse estado de presença o tempo inteiro
e em conexão com tudo que está acontecendo em volta. Claro que na ficção você também está, é óbvio, mas de um outro jeito. Por exemplo, a espera da ficção de desmontar um set, esperar montar a luz, esperar a direção de arte, trabalhar, às vezes, uma coisa que leva um tempo. Aquilo, para mim, é muito difícil. Sim. A espera do bicho não é. Ah, Porque a vida tá se movendo e eu estou ali, a qualquer momento pode acontecer. A espera do set de ficção, eu preciso, nossa, eu preciso me doutrinar ali, porque eu quero já sair fazendo. E aquele tempo é importante. E tem uma outra dinâmica, né? Uma outra ciência. o que você falou, tem que gostar. E eu falo que o gostar é a paixão. E a paixão é muito mais importante do que o que se diz assim. Ah, você espera, precisa esperar muito, precisa ser muito paciente. Para trabalhar com natureza, você precisa ter muita paciência. É sim, mas eu acho que não para a natureza. Eu acho que na vida, se você é mais paciente, a sua vida é melhor. Ponto. Mas eu acho que se você for apaixonado, mesmo se você for uma pessoa impaciente, você consegue esperar. Então a paixão é o fundamental nisso, para passar, porque são diversos desafios, diversos obstáculos. Então se você não está ali presente, de corpo e alma, ainda gostando de todos esses perrengues, dificilmente você vai conseguir trazer um bom resultado. Você vai fazer meio que mecanicamente. Uhum, Isso não funciona em natureza. Fazer de forma mecânica, meio uhum, ali, mais ou menos, não vai ser um bom resultado. Você precisa estar ali entregue de corpo e alma para poder trazer o negócio com a qualidade. De equipamento a gente tem hoje disponível para fazer natureza de qualidade. Então depende muito uhum. de estar todo dia treinando o olhar. Eu faço uma cena, a próxima cena seguinte não pode ser igual. Tem que ser diferente, tem que ser melhor. Então é um exercício constante de evoluir. Então, diferente, seu storyboard está acontecendo de acordo com o que você está captando, né? E aí você vai desenvolvendo. Você trabalha um plano, depois trabalha um pouco mais, trabalha um pouco mais, trabalha um pouco mais e até falar. De repente, tudo que você fez inicial, você descarta, vai ficar só com o último que você desenvolveu ele ao longo da captação. Não teve um tempo para planejar muito. Aí, com a experiência, isso às vezes já, se eu vou fazer de novo, eu já sei, já tenho esse processo guardado. Isso leva tempo Uhum. e essas grandes cenas, esses kills, as grandes. Hoje, como o Brasil Selvagem não me dá a oportunidade de ficar no campo o suficiente para ir atrás disso, o kill ele é um acontecimento que acontece. Se a gente tiver sorte de pegar, beleza. Se não, a gente vai contar uma história sem ele. E cada vez mais eu tenho visto documentários sem o kill, né, como a espera de um kill, porque, sei lá, as pessoas às vezes nem gostam muito, era muito disso, o bicho matar era o grande highlight, mas tem outras jornadas diárias que são bem legais de contar. Isso até me traz uma outra questão que enfim, de leve começou a aparecer para mim com essas viagens que eu fiz fazendo bicho, que é uma questão ética com relação ao animal, porque no campo do documentário com gente, isso está na frente, né? Uhum. O que você vai mostrar daquela história, daquela pessoa, e o bicho, como você não está dialogando com ele no campo da cultura humana, é como se não tivesse essa questão. Mas tem essa questão. A maneira como você está retratando aquele animal, você está retratando ele sempre como um vilão, você está retratando ele sempre como um bicho fofinho, são escolhas, né, que são também, digamos, colonizadoras do nosso olhar É, sobre o animal, também são estrangeiras do nosso olhar sobre o animal, né? Então, que documentário a gente quer fazer, né? O quanto a gente quer realmente chegar perto dessa natureza e enxergar ela em todo o espectro possível que a gente consiga acessar, para além dos estereótipos também, né? é, Tem uma responsabilidade nisso também. são vários aspectos a questão ética, assim, a questão ética dessa parte da história, como você conta. Primeiro, na natureza não tem vilão, não tem bom e ruim. Eles são todos partes de um sistema ali, cada um tem um papel importante. O que come tem um papel de controlar a população do outro para não multiplicar demais e virar uma praga. E o outro que ali só está comendo pasto para também controlar a população, a quantidade de pasto não cresce demais
ele não é o bonzinho, a vítima, né? Então cada um é muito bem integrado à natureza. A gente que naturalmente, ao longo dos anos, se distanciou disso, né? Hoje a gente se põe acima da natureza, uma visão antropomórfica que não condiz com a realidade. Só que para a gente traduzir Uhum. isso para um filme é muito difícil, né? A gente precisa transformar ele em personagens. A gente, às vezes, tem um vilãozinho da nossa, mas a gente precisa saber fazer isso com ética, para o animal não ser um mal visto depois, né? A pessoa nunca viu aquele animal, a Uhum. primeira vez que ele está vendo, às vezes é através do seu documentário, e aí ele vai ver e vai ficar com birra do bicho, porque ele é um vilão, ele mata. Então, mesmo que você mostre como um vilão, em algum momento tem que mostrar que aquilo é uma parte natural do ciclo, porque não tem uma intenção de maldade. Não existe Uhum. maldade nos animais, é coisa que a gente. E aí que está o limite, né? Até onde a gente pode colocar a nossa visão em cima dos animais. Você pode construir uma história, mas tem que deixar claro que não é uma. O animal não está querendo isso, ele precisa daquilo e é o que ele pode fazer de melhor ali. E aquilo tem uma função vital em todo aquele ecossistema. Não tem um animal que não tem uma função, todos têm uma função importante. Uhum. E também tem a Uhum. ética de você trabalhar com esses animais sem interferir muito na vida dele, né? Já vi, tem documentários antigos que já vi de pessoas manipular o animal, até quase matar o animal para conseguir uma cena. Chegar num lugar, meter faca, Uhum. cortar tudo para abrir uma janela para poder fazer uma cena. Até dependendo do Uhum. lugar, tudo bem, independente se você conhece, tem acesso. Mas incomoda muito isso de chegar num lugar, você transformar aquele ambiente que já é imperfeito, e isso é a perfeição da natureza, tentar colocar coisas que não fazem parte para fazer uma cena melhor. Geralmente eu Uhum. prefiro eu me mexer para um lado do que interferir no ambiente para poder conseguir uma cena. E quando a gente tem Uhum. a manipulação de bicho, que isso faz parte também, você para montar histórias que precisa trabalhar, você tem alguém, algum pesquisador, alguém ali que te ajuda nisso, que está ali falando, ó, tá tudo bem. E respeitar o bicho, né? Uma hora ele vai ficar cansado, fala, deixa ele descansar, agora não, então beleza. Já deu por hoje, né? Uhum. Porque tem aquela de querer repetir, repetir, repetir até ficar melhor, então com bicho a gente não pode fazer isso, mesmo que seja um bicho acostumado. Uhum. E várias pessoas comentaram essa coisa do animal vilão, colocado como vilão ou como fofo, né? Essa história que eu contei da leoa que, enfim, se levantou e atacou o búfalozinho, como era a primeira vez que eu estava fazendo uma viagem para gravar animal e eu sabia que o que o canal queria era um kill, eu me preparei também. Eu sou vegetariana, eu me preparei também para não ficar incomodada de ver essa cena. E mesmo que eu não tivesse me preparado, a savana teria me ensinado, porque o que acontece é que quando você realmente se deixa permear por aquela situação, tudo é natural, né? E a gente estava ali numa situação que era em Duba, tem essa disputa, essa briga entre os grupos, as manadas de búfalos que são gigantescas e os leões, e os grupos de leões estão diminuindo com o passar do tempo. E os predadores, né, Cris, eles, na verdade, eles gastam muita energia quando eles investem em cima de uma presa, né? Eles têm que calcular muito bem o momento que eles vão atacar e nem sempre eles são bem-sucedidos. Então, o que aconteceu? A gente estava seguindo um grupo de leoas que elas estavam muito magras. A leoa, que era a caçadora mais experiente, ali era uma leoa famosa lá de Duba, porque ela tinha sido assim uma caçadora muito implacável, e muito eficiente, mas ela estava velha, ela estava meio zarolha, ela estava famélica, o grupo tinha filhotinhos para alimentar e elas não estavam conseguindo comer. Então, assim, depois do quarto dia, eu me vi torcendo já pelos leões. E no momento em que a leoa atacou o filhotinho, imaginou, o filhotinho, super fofo, eu não tive dó. Porque o grupo de búfalos era gigantesco, estava aumentando cada vez mais. Eles têm o que comer, porque eles são herbívoros, então a comida está ali o tempo inteiro. O Lawrence estava comigo, ou melhor, eu estava com ele, está comentando aqui que ele é testemunha. E a gente, depois de uns dias, estava realmente torcendo para os leões. Então, quando ela atacou o búfalozinho, eu não tive dó.
Ela não conseguiu comê-lo porque o grupo de búfalos veio em peso, né? Os mais velhos, os maiores, e arrancaram o búfalozinho dela, que saiu vivo e andando bem. Mas eu liberou um lugar em mim, assim, dessa pena. Mesmo hoje em dia, eu tive que vir aqui para a varanda, né? Porque a conexão estava ruim lá dentro. Eu estou morando numa casa na Granja, que tem um jardim enorme. Eu tenho 2 gatos. Tem um que ele é super caçador. E ele vive pegando passarinho. E por mais que... dá dó. Mas eu olho e falo, tem que deixar o bicho, porque é do instinto dele. E, de certa maneira, essa experiência na África, ela me liberou para um lugar de você entender que são as regras da natureza. Embora eu opte por não comer carne, porque eu posso, né? Os bichos estão numa outra realidade instintiva. Com certeza. Bom, é isso. Como a gente coloca os animais é extremamente importante, porque os documentários, muitas vezes, a primeira documentário de natureza, né? Muitas vezes é o primeiro contato que uma pessoa tem com aquele animal é através do documentário. E o documentário é a visão do diretor, né? Como ele enxerga. Apesar da gente estar filmando natureza, que é a natureza dita as regras, como a gente constrói a história é responsabilidade do diretor também. Então, como vai contar essa história, vai ser como a pessoa vai perceber esse animal. Então, isso aí, a gente está falando de criança, está falando de adulto, de todo mundo. E isso pode causar uma influência muito grande na formação até da pessoa. Então, por isso, é importante ter essa ética, essa preocupação na hora de contar a história, mesmo que ele está sendo mostrado como um vilão, em algum momento esse vilão precisa ser descaracterizado como um vilão ou uma explicação, um punchline final, mostrando que na natureza é assim mesmo. Na série mesmo, a gente usa vários vilões, né? Tem a Fragata, que é uma pirata dos ares, que está sempre roubando, ela ataca o atobá, todas as outras aves marinhas, porque ela não consegue pescar como os outros, ela consegue pescar só na superfície. Então ela tem um cleptoparasitismo, que ela ataca as outras aves até ela regurgitar e assim ela come. Então ela é vista muito como vilão, mas já tem vários estudos que mostram que os bichos já se beneficiam da fragata também, porque ela voa mais alto e consegue enxergar os cardumes de uma área, de um ponto de vista privilegiado. E assim que ela desce, o outro pássaro já vê, pega o peixe e já tem a dose, já deixa ali uma cota para a fragata, né? Só que ele não gosta de entregar, assim, não é assim, eu vou lá e dou na sua boca. A fragata precisa atacar para pegar, mas isso já tem uma harmonia ali. O outro volta pega 10 peixes, geralmente 2 ficam para a fragata. Mas a gente sempre mostra ela como uma vilãzinha, assim, até na série, no próximo episódio que a gente vai ao ar agora quinta, no Netinho, a fragata que foi vilão na série inteira, ela vai sofrer nas mãos de um outro predador mais alto ainda, mais feroz que ela. Então, põe ela no lugar dela. Então é interessante mostrar que na natureza cada um tem o seu papel e o negócio de vilão é mais por uma questão de história, não? E muitos também da importância de pegar os vilões naturais, como até comentaram do filme Tubarão, aí, que foi considerado, foi feito como um vilão para todo mundo, e desmitificar esses animais, né? Mostrar que eles não são vilões da natureza, né? Porque muita gente fica com raiva de bichos, de predadores. Eu adoro predadores pela beleza, pelo fato de serem animais magníficos, e contar uma história deles sem transformá-los em vilões também é muito importante. Como as imagens de alguns aqui que a gente filma, sucuris, jacarés, as pessoas geralmente não gostam muito desses animais e a gente adora mostrar eles sem predação, orcas, Que lindo. sem orcas mesmo, são animais, meu, parece golfinho, assim. É golfinho, não é um golfinho grande, mas a relação dele na água é como se tá num bichinho de estimação ali. Não estão nem aí para você, vem, passeia, faz o barulhinho deles, come na sua frente, mas não atacam. Tubarões também.
Então, tentar, muitas vezes, mostrar esses animais de uma forma plástica para que eles não transmitam, para eles não transmitir a sensação de malvados, né? Que muitas vezes fica presente aí e causa até danos ambientais, muitas vezes. Como o tubarão, hoje em dia, as pessoas matam por um medo, muitas vezes, irracional. Nossa, que lindas imagens, hein, Cris? Eu vou tentar voltar lá para dentro, porque aqui começou a chover. Nossa, nem vi. Você não viu? Eu falei que eu vou tentar voltar lá para dentro. E eu falei Ah, que sim. lindas imagens. Que lindo material. Arrasou. Agora, Cris. Aí cortou. Perdemos a tela. Cortou um pouquinho, mas... Tá me ouvindo? Tô, agora tá. Será que eu consigo ficar um pouco sem fone? Que eu vou ter que ligar o celular aqui. Peraí. Ô, Cris, você não tem vontade de fazer um filme teu? Porque você tem trabalhado mais para os canais. Não, então, essa série a gente fez... foi uma Nossa. série 100% minha. Lógico, uma equipe gigantesca que ajudou na captação, mas todo o conceito e a direção e as histórias, o roteiro, foi basicamente eu desenhava e trabalhava lado a lado com outro roteirista. Então, essa série é uma criação nossa. É a primeira que eu acho que eu faço e a gente tem orgulho de colocar na TV falando que eu tenho orgulho de falar e mostrar pela qualidade que a gente atingiu. Muitas vezes eu já tinha feito outras temporadas que eu não gostava nem de assistir, porque a gente não tinha tempo e não tinha alcançado ainda um padrão que eu estava acostumado a trabalhar quando eu trabalho para as produtoras internacionais. Então eu via, fazia as imagens, eles levavam, editavam, mas o material era excepcional quando você via. E aí eu tinha um produto meu que não tinha a mesma qualidade, então era muito difícil para mim assistir. E nessa série a gente conseguiu ficar ali, lado a lado, eu assisto e falo, nossa, tá bonito, tá legal de assistir. Então é mais um olhar de fotografia. Mas além disso, as histórias estão legais também de assistir. Eu vou colocar aqui, tem até o trailer. Mas, e agora a gente está fazendo um longa a partir dessas imagens. Então, eu peguei todo esse banco, né? A gente já fechou, na verdade, é um longa para da costa brasileira, mas aí eu vou contar as histórias de forma diferente. Então, e eu já estou editando, eu mesmo estava hoje editando, a Estela está editando uma parte, eu estou editando outra, porque eu gosto de também pegar, sentar, editar, porque muita parte da criação fica ali naquele momento que eu estou editando, eu vou pensando nas histórias, aí eu escrevo o esqueleto, mando para o roteirista manda, aí eu trabalho em cima do roteiro dele, a gente vai alterando, vai dando aquela cara que a gente quer de acordo com a história. É um processo criativo meio que dinâmico, né? Tenta trazer aquele dinamismo da natureza para a ilha, para o processo criativo. Então, a gente tem as imagens e desde o início a gente sabia que iria fazer isso. Então, o projeto, quando eu fiz, eu já vendi meio a ideia de, ó, a gente tem a série e tem um longa. E aí a gente está fazendo as duas coisas. Nossa, maravilhoso.
Agora, Totalmente contado pelos bichos, né? Só bicho, né? Na série a gente tem alguns personagens humanos, mas no filme não, é só animal. uhum. Eu ia te perguntar mesmo se você montava um pouco, porque a montagem muda muito o trabalho da fotografia e da direção, né? A decupagem, né? O tempo, o quanto você filma, os planos que você filma, né? Eu sempre fui montadora. Eu Uhum. acho que antes de dirigir eu já montava. Na verdade, eu comecei a montar justamente vídeos de batismo de mergulho. A gente começou no mesmo lugar, então. A Legal. eu editava os vídeos que o Lawrence filmava. Mas, enfim, eu percebo que quando eu estou dirigindo com equipe, muitas vezes eu tenho uma certeza do que eu preciso ou do que eu não preciso mais pelo fato de ser montadora, né? Isso me lembra também o Kurosawa, ele dizia que um diretor era alguém que devia ter passado por várias funções, inclusive a montagem, antes de dirigir. Não que eu acho que isso seja uma regra, mas enfim, particularmente colocar a mão no material e ter a experiência de construir as costuras assim muda a nossa experiência de set, né? É, com certeza. Eu edito desde sempre, desde que eu comecei a filmar, eu já comecei a editar porque eu não tinha alguém para editar, então eu precisava aprender isso. E eu fiz um curso até muitos anos na Associação Brasileira de Cinema, Associação Internacional de Cinema, alguma coisa assim, aqui é de São Paulo, AIC, Uhum, e de edição. E era voltado mesmo para isso, de montar histórias, de decupar. E isso me ajudou muito, desde sempre, a conseguir os planos. Eu sempre soube o que eu precisava para editar, porque eu sei o que eu sinto falta na hora de estar ali na ilha. E isso foi um trabalho constante, mesmo na série Brasil Selvagem, aí, porque eu já tinha feito 2 temporadas, meio que a gente fez na raça, e essa a gente teve mais, um pouco mais de recurso e equipe trabalhando no campo sozinho. Eu falei, meu, sempre foi. Vocês precisam filmar, você precisa filmar como um editor, com a uhum, mente do editor. Você está ali filmando, a sua mente tem que estar pensando qual é o próximo plano, para onde eu vou. Então, a mente tem que estar decupada na hora de filmar. Então, a parte da fotografia, da fotometria, é, é a sua obrigação. Você tem que fazer isso bem. E tem que ser meio que automático, né? Você olha para a cena, está estourada, corrige, tá? Mas qual plano você escolhe fazer, isso vem do processo de edição, vem da decupagem de pensar como um editor. Então, ser amigo do editor, se não for editar, você tem que ser, olha, vou deixar isso aqui para o editor, olha, ele daqui vai, porque vem até daquilo que eu falei. Eu fazia uma edição linear ali, né, de filmar já pensando na sequência. Isso não dá para fazer, mas a gente não deixa faltar peça. Então, eu faço uma cena, eu já penso, nossa, eu preciso de um ponto de vista. Agora eu preciso de um plano aberto, eu preciso de um plano mais fechado. Ah, minha cena está mais longa, eu tô a 10 segundos nessa cena, eu tenho que mudar o plano, eu vou ter que cortar. Eu nunca vou fazer uma cena tão longa dessa sequência. Então, mesmo que a ação está no meio, eu estou no meio da ação, eu preciso dar um zoom e corrigir para poder ter um corte. É lógico que filmando em 8K, você consegue meio que na pós cropar, você meio que tem, é como se tivesse duas câmeras ali, ou duas lentes. Mas eu acho que mesmo cropar um 8K, a imagem não fica mesmo. Você perde um pouco, né? Às vezes se promove que filme 8K para cropar e entregar em 4K, eu começo já a ver um monte de textura, alguma coisa que não é a mesma do sensor inteiro. uhum. Então, você tem uma limitação para isso. Então, o ideal é trabalhar a edição na hora de gravar ali, na hora de filmar. E É. eu acho que É, todo mundo que filma tem que editar, e editar bastante, né? Trabalhar com material, porque faz uma diferença muito grande. claro que essa é uma experiência também que é talvez muito particular do documentário, né? Do Porque documentário, sem a dúvida. coisa vai se redimensionando, né? Você se viu diante de uma situação inesperada, aquilo que você achava que você ia fazer não funcionou, em compensação apareceu uma outra coisa super interessante e você tem que redimensionar, na verdade, a tua ideia de roteiro, né? Porque você vai com um pré-roteiro
mas que ele é uma ficção, no caso do documentário, né? Em maior ou em menor grau. Tem documentários que eles são outros tipos de propostas e que eles permitem, sim, uma possibilidade muito maior de controle, né? Raramente vai ser o caso do documentário de natureza, isso, né? Então, imagina, a gente num storyboard é algo completamente impossível no nosso universo, né? Esse preparo, né? Esse burilar, ele vai se dando no fazer mesmo, né? E na É, ida. e que existem diversos tipos de documentário. Eu tenho uma pergunta aqui do Henrique que mandou que o que eu mais aprendi com o BBC é se a dinâmica muda muito, né? Aí eu vou falar não só BBC, mas com outras grandes produtoras que antigamente só tinha a BBC fazendo documentários de alto nível e hoje já é um mundo totalmente tem várias pequenas produtoras fazendo tudo no mesmo nível. E eu venho, às vezes, a última filmagem que eu fiz antes da pandemia era uma filmagem dessa, onde a gente tinha um storyboard de natureza. A gente tinha que ir atrás daquelas imagens. Eles passaram um ano desenvolvendo isso, entre eles, o produtor, e aí ele chega aqui e fala, tem que fazer essa cena. É lógico que você muda um pouco de acordo com o que está acontecendo, mas é aquela cena. Hoje a gente vai fazer essa cena, e preparava para fazer aquela cena. Tem muitos documentários que a gente tem isso, né? Só que aí o que você precisa ter? Eu tinha 2 semanas para fazer uma sequência de 3 minutos, né? E ainda um pesquisador que poderia me ajudar com bicho. Eu precisava, era uma tartaruga, então dá para eu pôr a tartaruga aqui, fazer um slider. Agora a cena passando num tronco e revelando ela para cá. Beleza, então, sete, tela verde. Tem tudo isso também em natureza. E numa série como o Brasil Selvagem, a gente não tem isso. A gente tem 10 dias para fazer tudo. Então, eu não estou em uma história tão pronta. A história eu estou filmando um reality da natureza, mas com o mesmo padrão e cuidado estético que essas filmagens que eu faço com storyboard. Então, essa é a grande virada. E o que eu aprendi com eles é a preocupação com a história. Então, independente se eu tenho storyboard para fazer ou não, a minha preocupação com a história é a minha primeira preocupação ali. Então, a câmera só vai ser ligada quando eu sei para que eu estou filmando. Se eu estou filmando um negócio ali à toa, provavelmente é meio que desperdício, já acabou o dia, estou fazendo só um pôr do sol, que geralmente não vai usar, mas hoje até pôr do sol e nascer do sol me preocupa, porque se na minha história não tem nascer e pôr do sol, para que eu vou filmar? Então, vou gastar esse tempo ou descansando ou decupando lá no campo, que é mais importante, e focar mais nas histórias. A preocupação com a história, eu sempre falo, é a parte mais importante aí. Então, isso vem da edição. E história e natureza, quando eu digo, é construir todos os planos, entregar ali uma montagem que fique bonita. E para isso você precisa captar. Muitas vezes não adianta voltar, não tem como voltar no campo, né? Depois de 6 meses de ter filmado. Tá aí ainda? Tô vendo meio cortado. A Tati tá aí ainda? Vocês estão vendo? Cortou? Tô vendo que tá. A Renata perguntando se o longa vai ser pela National. Vai ser um longa, é uma coprodução com a National Geographic. É isso. Você tá me ouvindo? Tô. Agora eu tô. Tá? Mas e a relação das pessoas com a natureza, assim? Isso não te interessa ou é uma coisa que você tem abordado pouco? Não, tanto que a série mesmo Brasil Selvagem aborda isso. Então a série tem esse espaço. Claro, a gente tem 10 dias para fazer natureza, é impossível fazer só de bicho, né? Depois de juntar todos os episódios, eu consigo tirar as pessoas. Mas a gente aborda a relação mais focado nas pessoas que vivem no local, pessoas que dependem daquela natureza selvagem
né, que tem essa relação selvagem, e também pesquisadores que trabalham naquela área. Então, todo episódio tem... É lógico que a gente às vezes grava até um pouco mais para ter ali como uma, na manga, né? Uma carta coringa. Puta, a sequência não ficou muito boa, vamos pôr essa pessoa. Porque quando a gente trabalha com pessoas, a gente tem tudo. Em meia hora, em uma manhã, a gente mata a história dela inteira, muitas vezes. Às vezes, 2 horas, eu tenho a sequência de 5 minutos que eu preciso, às vezes até menos. Porque é tudo subdividido em pequenas sequências, né? De 3, 5 minutos. Então, são várias sequências que a gente precisa completar. E a relação das pessoas são bem interessantes. Eu gosto bastante, né? E apesar de às vezes não mostrar, eu me interesso muito por elas pessoalmente, de conviver, né? De ver a interação legítima muitas vezes que as pessoas têm com a natureza, aquelas pessoas que moram ali, os guias locais. Nem sempre a gente tem como mostrar isso, mas eu consigo fazer um bastidor disso, que é extremamente importante. É que Inclusive, o nosso foco nessa série não é, mas se eu estou trabalhando para uma série cujo foco é esse, eu mudo a minha chavinha e vou e passo a preocupar com isso também. é, Tá falhando um pouco. a minha... Eu vou mudar de novo, Cris. Aquele lugar lá fora é o melhor. Vou mudar de novo. Beleza, enquanto isso, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem algumas perguntas. Pessoal, perguntas, podem mandar perguntas. Talote, qual foi a inspiração para começar documentários de natureza? A minha inspiração sempre foi a natureza. Eu sempre trabalhei com a natureza antes de trabalhar com documentário, né? Desde cedo eu tenho essa relação com a natureza. Então foi meio que meu foco sempre foi trabalhar com a natureza. Documentário, fotografia veio bem depois. E eu nunca tive interesse de intenção, na verdade, de trabalhar em outra área a não ser documentários de natureza. Às vezes a gente transita por outros mundos. Eu tive uma fase que eu me inspirava muito de ficção para poder transferir isso para os documentários de natureza. Eu parei de ver documentários de natureza e assistia só séries de ficção com um olhar de diretor. Fala, eu preciso trazer isso para os documentários de natureza. Isso ajudou muito, né? Tem séries que a fotografia me inspira muito. Então, detalhes de onde o diretor pôs a câmera, de como ele fez o plano, de como ele editou, eu consigo levar isso para o documentário de natureza. Bastante. Então, eu acho legal, né? Porque tem muita gente trabalhando em, em ficção, grandes artistas, mestres aí, e na natureza você tem menos pessoas. Esses sempre os documentários são meio que parecidos. Então, eu tentei buscar essa inspiração fora. Mas hoje eu já estou mais de volta na natureza. Hoje eu uso os dois lados. De documentário de natureza, né? Eu Onde acho que eu vou te tem chamar muita. de... Tá me ouvindo? Tô. Tá? Onde tem. Eu estava falando que tem muitos festivais de documentários de natureza, de séries de natureza, onde tem muitas coisas diferentes do que chega pra gente nos canais de streaming, né? Eu já vi uns documentários assim com um olhar autoral. Essas coisas a gente não costuma acessar com facilidade, né? Como é a tua É, experiência? isso, isso geralmente... A gente tem hoje dois grandes festivais de natureza que acontecem em anos alternados. Um em Bristol, que é a sede da BBC de História Natural, e outras produtoras. É onde, tipo assim, a capital do documentário de natureza do mundo fica em Bristol, e outro é em Jackson Hole, que é o Jackson Wild, que também tem premiação, tudo. Então ali
quando eu vou há 12 anos, que eu vou todo ano, sem parar. Tipo assim, é o meu período que eu paro para ir. Eu não deixo de ir, porque em uma semana eu tenho um bombardeio de informações, de filmes que eu assisto, de palestras que eu vejo dessas pessoas e que, meu, é o meu update que eu faço anual são nesses festivais. Então, realmente, e você tem acesso ao mundo, não só aquele sempre documentário de natureza, aquele mesmo tipo que chegam pra gente no streaming ou na TV, mas documentários bem diferentes, bem autorais, independentes, que têm um olhar legal. E, então, eu acho que isso é uma dica. Eu sempre dou para a galera, olha, participem de palestras, de eventos, de workshop. A Semana ABC eu vou todo ano. Só não vou também quando, às vezes, estou trabalhando, aí coincide, os últimos anos eu peguei alguns trabalhos e consegui ir 1 ou 2 dias, mas eu não deixo de ir assistir palestra, como eu falei, que eu também gosto de pegar influências não só do mercado de natureza, para poder abrir um pouco a cabeça, eu pego influências aí de ficção, de publicidade, de tudo. Seja de alguma cena qualquer. E a Semana ABC é muito boa para isso. É o festival que eu mais gosto aqui no Brasil, né? De passar o dia inteiro lá. De semana de ir cedo e sair à noite. Dedicar aqueles 3, 4 dias a esse evento. E é o update que a gente faz. E abre também muitas possibilidades de outras maneiras de fazer, né? Eu tentei encontrar um documentário, acho que o Lawrence não está mais aí, foi ele que me mostrou, um documentário feito de natureza, feito com uma 5D, um cara com uma 5D, e eu acho que ele tinha talvez o quê? No máximo uma 50-500, ele não tinha nenhum equipamento espetacular, sozinho, uma câmera e um tripé, e foi numas montanhas da África, se não me engano, e era um documentário maravilhoso, lindo. Inclusive foi mostrado para a gente como referência na época que a gente foi fazer o Todas as Manhãs do Mundo pela Bonnie Pioche, né, que é a produtora que fez a Marcha dos Pinguins, que são os caras incríveis. E foi um documentário, um documentário que justamente não tinha essa situação que, se você não tem acesso, ela é muito opressora até, né? Que é dar essa excelência dos equipamentos muito caros, muito difíceis de operar, né? E que gera esses feitos com essa qualidade incrível, mas a possibilidade de um olhar autoral, feito com uma câmera simples. Eu não consegui descobrir o nome do filme, não me lembro o nome dele, com uma enorme, com um olhar muito singular, muito diferente do que a gente está acostumado. Então, com um recurso muito mais simples. Nesse festival mesmo que eu te falei, o Wildscreen teve um ano, já faz bastante tempo, que um ano tinha ganho o Planeta Terra, ou Life, que é superprodução de orçamento gigantesco da BBC. Ele ganhou como melhor série, melhor filme, foi o prêmio top ali do festival. Nesse ano que a gente estava lá, o filme que ganhou ele chamava Green, que era de um francês que fez inteiro com uma handcam, uma handcam sobre os orangotangos na Ásia, o drama dos orangotangos e a plantação de palmeira, de palm oil, né, de destruição da floresta, do habitat do orangotango, em troca da produção do palm oil, que é crítico, né? O que a gente vê aqui, a Ásia está bem pior, né? De situação ambiental, a parte do Indo-Pacífico ali, em termos de florestas, os orangotangos provavelmente vão ser extintos aí nos próximos 30 anos, se não fizer nada. Então, ele filmou isso com uma handcam, só que o poder da história que ele contou era tão forte que ganhou o prêmio, ganhou o festival. Assim. Então, em um ano você tem uma produção de
2 bilhões, assim, sei lá, 5 milhões de libras, e no outro o cara gastou ali 500 mil para fazer do bolso dele, dedicando 6 meses. Ele foi lá, ele gravou sozinho, editou sozinho no computador e colocou o filme no festival. É lógico que é um filme que não funciona na TV, não é um filme para TV, não é um filme para cinema. Ele não tinha o cliente, ele fez do jeito dele, totalmente autoral, mas com o festival ele teve um poder muito grande. E depois ele conseguiu vender até um filme que era para uma plataforma dele, ele colocou no YouTube e colocou no site, o filme, ó, assistam, e quem quiser doe, eu não quero dinheiro com isso. Ganhou o festival e conseguiu vender ainda para editar, para uma produtora editar uma versão de televisão com aquele material. Então ele conseguiu fazer ainda um subproduto daquilo. Então não tem desculpa com relação ao equipamento mesmo para se fazer um documentário de natureza. Não tem. Você não precisa ter o que é mais top. Não precisa ter só lente gigante. Tem que fazer o melhor que dá com o que você tem em mãos, porque a natureza está aí e dá para você contar uma história, uma boa história. Por isso que eu falo sempre que o importante é a história. Mais importante que as imagens, mais importante, é lógico que você não vai, com uma GoPro, você não vai fazer um filme blue chip de história natural, mas você pode contar uma bela história. E hoje a gente tem N plataformas para divulgar esse material. A gente só não tem mais televisão e cinema. A gente tem televisão, cinema, streaming, YouTube, Instagram. Tem muitos canais onde esse material pode ser vinculado. Consegui escutar ou estava travado? Teve um pedaço que travou, mas a maior parte eu escutei. Esse documentário chama Green, que você falou? Green. Vou procurar. E agora tá rolando o Ecofalante, né? A mostra Ecofalante, né? Desde o dia 12 até 20 de setembro, que é aqui na América Latina. Eu tenho a impressão de que é o maior festival audiovisual de temática socioambiental, né? Conservação. Vale a Ainda tem um outro mundo que são os documentários de conservação, que você sai da natureza, porque inclusive documentários como esse que eu gosto de fazer, que são os que chamam Blue Sheep, que é a história natural pura, eles muitas vezes são criticados por não se falar de conservação, muitas vezes. Inclusive, era uma das coisas que há alguns anos sofreu críticas muito graves e falam, vocês só mostram o mundo perfeito e esse mundo não é mais assim perfeito. Tem que começar a falar dos problemas também. Tem que começar. E isso começou a mudar nos últimos 2 anos. Começou a mudar com o Blue Planet, da BBC Blue Planet 2, que eles começaram a colocar conservação. O War Planet, do Netflix, já tem um pouco mais, não tem um pouco mais, tem umas mensagens e a gente coloca também sem perder aquela beleza, que o objetivo nosso é fazer com que as pessoas se encantem e não mostrar os problemas. É um objetivo, mas hoje não dá para não mostrar os problemas. E aí existe um ramo dos documentários que é só falar de conservação, dos problemas, das soluções, mostrar ideias novas. E isso é uma área legal. Eu tenho intenção de um dia fazer um documentário nessa linha, né? Tem vários. O DiCaprio fez um para o Nat também. Tem vários assim, que ele é focado em conservação, nos problemas e possivelmente nas soluções, né? E eu fiz um trabalho para cinema há uns 2 anos já, ele foi vencedor até no Tribeca. Eu fui para Nova York, e no Tribeca a gente estreou, que era o Watson, que era um documentário sobre o fundador do Sea Shepherd, falando de conservação marinha. Então foi um filme sensacional, assim, trabalhar na equipe meio, né? Era meio a meio, era meio natureza e meio set completo. Então a equipe era reduzida, mas ainda era uma equipe de 8 pessoas. Então tinha o operador de som, tinha o cara que fazia o login, só isso, diretora, eu fazendo câmera sub e aérea e um outro cara fazendo pessoas. Então foi bem legal compor essa equipe aí e ver esse resultado. Então é uma área bem interessante que pessoas podem fazer. E esse é um documentário, esse é um tipo de documentário que não exige nenhum equipamento específico. Uma 5D, você faz um belo filme, porque o importante vai ser a mensagem. A praia do Ecofalante é mais essa, né? A relação
do ser humano com a natureza, né? Me parece, da mostra. E a gente precisa de documentários assim, né? Só que o que eu vejo muito ainda é um tema pesado, a maior parte das vezes, né? Você mostrar os problemas. Então você tem que saber muito bem como contar essa história e tem que saber aonde colocar e a hora de colocar também. Porque, vou passar esse filme domingo à tarde, na hora que a pessoa quer descansar, assistir televisão, em puro entretenimento, não é um bom horário. Então, o sucesso desse documentário tem a ver também em que momento você vai exibir, como vai exibir. Se ele está no streaming, beleza, a pessoa assiste a hora que quer. Mas é interessante saber contar a história para não ficar difícil da pessoa assistir, porque é uma mensagem importante. Muitas vezes fica maçante, fica aquele negócio que só a pessoa que gosta, só a pessoa que já tem interesse nesse assunto vai assistir. E isso é um problema, porque quando você faz um documentário de conservação, para mim, a pessoa que não tem interesse nisso é o que tem que assistir. Porque a pessoa que já tem interesse já faz, provavelmente os hábitos já são de conservação, e já tem uma relação com a natureza melhor. Então, o meu objetivo, isso vem muito do Domingão mesmo, de 12 anos ali no Domingão, trabalhando, falando para um público gigantesco que não tem acesso à TV a cabo muitas vezes nem internet, é pegar uma história de natureza, uma história de às vezes, conservação e transformar em algo popular, sem ser sensacionalista. Porque o sensacionalismo, para mim, nunca foi algo que me atraiu, nunca me interessei de pegar bicho e sair mostrando, não é essa a minha praia. Minha praia é contar uma história natural. Mas, como você faz isso por aquela pessoa que não vê a natureza, que não gosta disso, que vê qualquer coisa, mas sentar ali e ficar uma hora assistindo história natural. Então, tudo está na história, no poder de contar aquela história de uma forma acessível, né? Sem ser muito carregada de informação, as imagens precisam ser bonitas, a história precisa ser envolvente, os personagens precisam ser carismáticos. Aí você vai para o lado audiovisual, que é a mesma coisa. É o mesmo. Você precisa ter um bom personagem, precisa ter bons personagens coadjuvantes, você precisa ter uma boa narrativa, você precisa ter um começo, meio e fim, precisa ter uma jornada do herói, dependendo do que você quer contar. Então, tentar transmitir isso, não ficar naquilo de o bicho pesa tanto, o bicho mede isso, ele faz isso. E então é um exercício constante, né? Tem os documentários que eles são mais contemplativos, né? O próprio Todas as Manhãs do Mundo, a origem dele era uma série, uma série que chegou a ter uma versão brasileira que o Lawrence dirigiu. A série original, ela era a versão francesa da Maud Pioche, ela era bem contemplativa, um tipo de documentário que você vê que é um público muito diferente, o público francês, né? Um público que vê muito Exatamente. cinema, um público que vê muito documentário, que está e aqui no Brasil a gente sabia que não ia funcionar do mesmo jeito. Inclusive, a série no Brasil, ela tem o Lawrence como apresentador, ela é completamente diferente. Eu particularmente gosto bastante assim da série original e ele é bem contemplativo mesmo. Não tem tanta trajetória de personagem, assim, tem pequenos momentos, né? Porque a série, na verdade, ela observa as primeiras horas do dia em vários biomas diferentes. Então, simplesmente observa o que acontece naquele momento. Então, não dá tempo de você acompanhar muito uma história, né? Porque são apenas algumas horas. Mas era evidente assistindo que aquilo na televisão brasileira não ia ter público. Você falou perfeito. Os documentários franceses, assim, você vê é um outro ritmo, ele é contemplativo, plástico, bonito, de ver, assim, porque vem da cultura. Na própria Inglaterra, os documentários aí da BBC e tudo, eles são prime time, é tipo assim, 8 da noite, horário nobre, é onde todo mundo, o país para assistir aquilo. Isso não tem aqui no Brasil, e não vai ter, isso depende de um processo cultural muito grande, tanto que a gente tem poucos documentários mesmo, tem pouquíssimas pessoas que trabalham, conseguem viver só com isso, se dedicando a só natureza.
Mas a questão tá, o mercado ele é muito novo e aqui, né? Ele é um mercado muito pequeno ainda, embrionário aqui de certa forma. Então a gente depende do processo educacional, mas depende também de aprender e adaptar isso que a gente faz lá para cá sem apelar. Tentar contar essa história para encantar o público sem precisar apelar para o sensacionalismo, né? Aquele negócio de pular, pegar bicho e fazer e mostrar. Eu mesmo não gosto muito de personagem e apresentador, porque já tem isso demais. Então, como que você vai fazer diferente? Poder estar na história. A história é um exercício constante. História é você estar ali toda hora aprendendo, lendo, assistindo referências e conversando com o público, não público, como até ali escreveu, convertido, é os não convertidos. Você tem que atingir, você tem que conversar, vou conversar com a minha mãe, vou conversar com a galera que está aqui, ó, vem cá ver esse filme, assiste aí, o que, que você acha? E fica olhando pro cara, a hora que o cara começa a dormir e fala, pô, essa sequência tá ruim, preciso mexer. Lógico que se o cara não tiver você tem que ver que ele passou uma boa noite. O documentário de natureza tende a levar você para o sono se tiver muito cansado. Porque natureza descansa, natureza é relaxante. Mas ter opinião não só das pessoas no mercado. Muitas vezes eu busco a opinião de história de pessoas que não têm de natureza, que não gostam. E muitas vezes a pessoa, tá legal, tá ótimo. Biólogo, tá ótimo, tá lindo. Nossa, que coisa legal. Beleza. Você já ia assistir mesmo se não tivesse assim. Mas e aquela pessoa que, tá ali, o seu tio que nunca viu natureza, que vai sentar para assistir porque você fez. Se ele estiver rindo, encantado, se ele estiver tendo as emoções que você pensava que deveria ter naquele momento, às vezes aprender até com ele, isso faz a diferença depois. Na próxima vez eu já faço diferente. Como eu falei, essa escola veio muito do Domingão, de ter uns feedbacks, de tentar atingir o público toda hora. E demora para aprender, não é de uma hora para outra, assim, não é do dia para a noite que a gente sai. Leva anos até entender que até o Fausto falava que, um super comunicador, olha, não adianta vomitar informação, não adianta isso. E a gente querendo fazer documentário de natureza na TV aberta. Não é bem assim. Mas, então, beleza, vou manter o padrão da fotografia e como eu edito, mas aí eu vou colocar as informações na medida certa e aí tentar atingir o público de uma maneira legal. E aí isso vai acontecendo com o tempo, mas como eu falei, é um exercício constante, né? Sempre falo que fotografia a gente tem que faz parte, assim, não faz mais que a obrigação de fazer a melhor fotografia possível de todos os planos. Cada plano é uma pintura, cada plano é uma fotografia, né? Você está numa National, não tem uma foto mais ou menos para contar a história. Todas as fotos são bonitas, então todos os planos precisam ser bonitos, independente se é o primeiro ou o mais importante. Então tudo precisa ser bem bonito, né? O ordinário precisa ser extraordinário, eu sempre falo isso. E aí você precisa ter aquela história que conversa com todos os públicos e com todas as idades. E com natureza dá para fazer isso. Apesar de que aqui no Brasil a gente tem uma situação muito particular por conta da nossa formação histórica, né? Então essa questão da formação de público, a questão do acesso do público até a escolaridade e do que, portanto, esse público vai absorver como algo que o interessa, né? Então a gente está falando de um país colonizado onde, nesse momento, por exemplo, a gente está muito refém dos canais de streaming, porque as políticas públicas para cinema, para audiovisual, estão indo por água abaixo mais uma vez na nossa história. Então é uma situação muito complexa, né? Quando a gente fala que o público francês ele é educado para assistir e gostar de documentários de natureza contemplativos, bom, vide a história daquele país e vide a nossa história. Que passou por genocídio de indígenas, que passou por 400 anos de escravidão. Então, é toda uma situação muito particular aqui que a gente vive, né? E talvez a gente devesse, talvez não, com certeza a gente deveria e precisaria ter muito mais investimento de políticas públicas em formação de público.
Só que se a gente estava conseguindo sonhar com esse tipo de coisa há uns anos atrás, agora a gente está tentando manter a possibilidade de minimamente produzir e sobreviver dentro dessa profissão, né? A gente realmente voltou uns passos atrás, né? Nossa, Nessa voltou uma caminhada inteira para trás, não foi nem um passo, né? Voltou muito. A gente é um regresso, mas assim, é uma fase que eu acho que passa. Beleza, a gente resistir, isso vai passar e as coisas, existe um movimento mundial aí que a gente não pode deixar ele acontecer e a gente precisa tentar se manter aí, continuar resistindo e fazendo o trabalho. E a questão para mim também é popularizar o acesso a esses conteúdos e não ter só o conteúdo no streaming, na TV a cabo, ou ter, de certa forma, você não vai fazer um documentário de 1 hora. Realmente, talvez o público brasileiro não vai ter tempo ou saco para assistir. Mas 20 minutos legalzinho, curtinha, bem feito, legal. Passando nas escolas, então, tipo, todo o material, ceder às escolas. E o mais importante, que eu sempre falo, são as crianças. A gente colocar as crianças em contato com a natureza e incentivar elas a assistir. Porque o que a gente falhou agora, nessa geração, elas vão vir com a solução e vão dar um jeito que a gente nem sabe o que pode acontecer, não consegue imaginar o que tem de solução para esses problemas que a gente tem hoje. A nova geração ela já vem diferente, vem com um chip a mais. Você falou que não come carne. Eu conheço muitos adolescentes que não comem carne hoje, muitos, sobrinho e mais um tanto. E isso, quando eu tinha 13 anos, não existia vegetariano. E hoje já tem, desde cedo. Então, eu acho que essa mudança, ela corre, mas ela é um pouco mais lenta, né? Lógico que a gente tem um caminho gigantesco, dada a nossa história, como você bem falou muito bem. Então, mas eu acho que o papel nosso é justamente isso, aproximar do documentarista de natureza e aproximar as pessoas da natureza, né? Então, eu vou fazer isso de uma forma de contar uma bela história com boas imagens para que as pessoas se encantem e aí você vai plantando sementes. Eu acho que talvez por causa dessas sementes, daqui 10, 20 anos, vão existir muitos outros documentaristas fazendo a mesma coisa. Daqui 100 anos você tem 100 fazendo e a gente tem um, um movimento muito mais forte, né? Um processo lento, que não é para a minha geração, né? É uma coisa que você deixa um legado aí para o futuro. É enxergar a longo prazo, além da nossa própria que aí vida. seria todo um outro assunto. Mas o documentário de natureza tem essa importância, né? Eu acho que tem essa... Ela não é só aquele filme em si, o que você fez, o mercado, ganhar dinheiro, não é isso. Eu acho que ele tem uma importância, sim, de transformar, como todo documentário tem, de transformar a pessoa que está assistindo. O documentário tem que ser uma experiência transformadora e o da natureza ele pode ter um impacto muito grande na vida da pessoa e no meio ambiente onde ela está, né? E isso eu acho extremamente importante. E essa na verdade, o grande objetivo do meu trabalho. Não é só eu quero viver de documentar a natureza, sair para filmar, ganhar dinheiro. Não, isso aí é consequências. Eu preciso fazer porque eu tenho que viver. Mas eu estou cada vez mais partindo para o modo de vida rural. Assim, esse é um dos meus objetivos. Fazer uma coisa, viver um pouco mais integrado com a natureza. Tentar viver com aquilo que eu prego. Mas o documentário tem o poder de mudar as pessoas e fazer com que elas se conscientizem sobre o meio ambiente, né? Passem a gostar mais e cuidar mais. E esse é o meu objetivo, fazer com que todo mundo se apaixone, compartilhar uma paixão que eu tenho pela natureza, fazer com que as pessoas sintam a mesma coisa, porque eu acho que faz bem. Para mim faz, a natureza tem um poder muito grande e que eu espero que esses documentários, esses filmes, transmita isso e a pessoa assiste e sai, nossa, amanhã eu quero ficar o dia inteiro na praia, eu quero fazer uma trilha, eu quero ver esse bicho e eu vou aprender mais sobre ele e se eu ver alguém fazendo mal para esse bicho, eu não quero isso, eu vou protestar e aí eu vou saber votar em políticas que
protegem o meio ambiente e eu acho que isso não acontece de uma vez, mas cada vez mais pessoas fazendo, eu acho que a gente consegue transformar. Eu também tô nessa, querendo ir morar na natureza, mas enfim, o quanto isso também tem condição de, enfim, de comprar um pedaço de terra, né? Mas aí a gente já entraria em outras questões, né? Me parece que, na verdade, nesse momento em que a gente ficou trancado dentro de casa e viu como a vida na cidade ela não é sustentável, como é enlouquecedor, você está confinado, você não ter sequer um cantinho onde você plantou alguma coisa. Eu acho que muitos de nós dissemos, tá vendo? O negócio é a gente voltar para a natureza. Mas quantos de nós vamos poder fazer essa opção, né? A não ser que a gente tenha reforma agrária, o que nesse momento, Uhum. evidentemente, não é uma perspectiva. Não. É. Mas aí a gente já estaria abrindo Bom, para outro tema, né? bom, dá para fazer documentário sobre isso e causar uma mudança sempre. A gente está entrando nos 10 minutos finais aí, só para alertar dessa segunda parte. Mas é isso, eu acho que, como tudo, né? O cinema ele tem o poder de transformar quem assiste, seja pelo entretenimento, de sentar ali, o mito da caverna mesmo, de você ver uma outra realidade e se transformar durante aquela experiência. O documentário tem poder de transformar a pessoa. Acho que quando o documentário transforma, ele foi um documentário bem feito. E a mesma coisa, eu acho que, como eu falei, natureza, ele precisa ter esse viés. Hoje, não é nenhuma questão de faz parte, é uma questão de necessidade mesmo. Em termos de protocolos de voltar a viajar e filmar as produções que você está fazendo, com que perspectivas que vocês estão lidando? Bom, eu fiz uma única filmagem no meio da pandemia, que dependia de uma época de estação, que foi Laguna, e a gente teve que tomar todos os protocolos de cuidados, mas era um lugar natureza, você fica mais afastado, né? E a gente vai de carro é mais fácil mesmo que voar, mas por exemplo, para a National ainda não está permitido fazer algumas viagens, eles têm uns protocolos gigantescos, não estão permitindo ainda, algumas outras produções já estão. A gente está tomando o mesmo cuidado quando a gente vai no supermercado, é o cuidado que a gente faz durante toda a produção, né? De ver, fazer o teste, ver se todo mundo medir temperatura, tudo isso. Tá voltando aos poucos, né? A gente já tem algumas coisas marcadas para setembro, outubro, novembro. A nossa produção da próxima temporada do Brasil Selvagem foi adiada para o ano que vem. A gente vai começar agora em setembro, mas passou lá para janeiro por causa do Covid mesmo. Mas em compensação a gente trouxe o longa para cá, então a gente vai trabalhar no longa que é banco de imagem e a gente consegue colocar uns outros chutes no meio. Então a gente meio que está se adaptando. Mas Eu foi fiz os uma primeiros única 3 meses gravação. paralisado, agora está voltando. Você está me Tem ouvindo? uma Tá, pergunta né? aqui da Lígia. Eu fiz Tem uma uma única. pergunta. Tem uma pergunta da Lígia aqui. Desafio de conseguir trabalhar com equipamentos mais sofisticados e necessários para filmes wildlife e orçamentos mais baixos de documentário. A resposta é assim, até para documentário mesmo. O orçamento de documentário ele é baixo. Você vai trabalhar com orçamento que cinema e publicidade são bem diferentes. Então, eu vejo da forma seguinte: eu vou trabalhar com o mesmo equipamento, mas eu não posso cobrar a mesma coisa. Então, você depende de um investimento alto por parte da produtora no começo e tentar fazer o máximo possível para poder trabalhar. Não dá para ter aquela mente, essa câmera no mercado custa R$ 1.000 a diária. Para um documentário vai ter que ser 100. Paciência, é isso. Se você quer trabalhar com isso, então tem que sair do mundo do custo do mercado
comum de cinema e publicidade e criar um próprio para documentários. E aí, como o nosso documentário, como o nosso mercado ainda é muito novo em relação a isso, se paga pouco mesmo, tudo é pouco. Então, eu já converso com a galera que está trabalhando, ó, cachê é mais baixo, tudo, porque é assim, a gente tenta se encaixar. Ele muda quando vai para finalização e pós, porque aí tem que ser o mesmo custo daquela casa, mas geralmente dá para conversar um pouco. Então, infelizmente, a gente trabalha com os cachês e tudo bem reduzido, diárias bem reduzidas, mas dá para trabalhar bem, assim, não, eu não reclamo não, eu acho ótimo. Temos mais perguntas? Apareceu mais uma aí. Para mim não está aparecendo mais as Estão perguntas perguntando se a travadas. live vai ficar disponível. A live vai ficar disponível. Sim, vai. Eu já salvei no meu e aí eu vou baixar e vou passar para o pessoal da ABC. Aí eles vão provavelmente subir no IGTV da ABC. Vai ficar no meu e no da ABC. Você quer indicar, Cris, uns documentários assim? Você falou do Green, dá umas dicas de algumas coisas que a gente consiga assistir, que dê para procurar. Tem a The Hunt, aquela série da BBC, eu acho magistral essa série. Eu indicaria o Brasil Selvagem. Simplesmente porque essa último trabalho a gente realmente se dedicou, deu sangue, uma equipe muito legal, Luba, produtor executivo, você deve conhecer também, trabalhou com a gente, está trabalhando ainda na série, no filme, na próxima temporada. Estela, Cosmo, Léo, César, uma galera, câmera nova, um novo sangue, nova geração, que é extremamente importante aí, trazer essa nova geração para esse mercado. Eu falei, multiplicar o número de pessoas fazendo isso, então, e treinar eles desde cedo, coisa que começou agora, antigamente a gente não tinha isso. Então, Brasil Selvagem, todas as quintas, 21h45, eu acho que vale a pena. Isis, Costa Brasileira, o próximo episódio agora já é o sétimo, e depois tem o oitavo, e acaba, aí vai para o Native Wild, e aí pelo Instagram a gente consegue divulgar mais. No Netflix tem War Planet, que é sensacional, e o Night on Earth, que inclusive eu trabalhei nesse também, que é a Terra de Noite, assim, que é bem, bem bacana também, diferente, novas tecnologias. Para quem gosta de ver uma coisa totalmente nova e revolucionária, esse documentário é um deles. Então, novas tecnologias e novas formas de contar a história, que é um documentário filmado toda a noite. As histórias noturnas. Então, câmera termal, aquelas night visions, é interessante também de se assistir. Né? Mas eu acho que qualquer coisa de natureza está valendo. Sinceramente, se vai lá no Netflix, põe ali natureza, eu acho que qualquer coisa vale a pena assistir. E tem também, eu falei, outras áreas, né? E você também, ó, a gente tem 2 minutos aí finais para você falar do seu último projeto aí, do seu projeto novo que você está lançando. Nossa, que tá falhando tanto. Ah, Eu tô. O meu último longa, semana que vem, está estreando internacionalmente num festival chamado American Black Film Festival, ABFF, que é uma das plataformas mais importantes dedicadas a filmes e séries e projetos de feitos por ou sobre afrodescendentes. É um filme que se chama Minha Fortaleza, Os Filhos de Fulano. Eu vou divulgar melhor como que vai ser possível assistir no ABFF. E tem o Slam, Voz do Levante também, documentário que eu dirigi junto com a Roberta Estrela Dalva, que é um documentário sobre Poetry Slam, batalhas de poesia, que é uma cultura que existe hoje no Brasil inteiro, enfim, agora na pandemia não está rolando, mas é um documentário que pode ser visto na Filme Filme ou no Now. Slam, Voz do Levante. legal.
30 segundos para se despedir aí. Valeu, Ah, foi então legal o papo. obrigada. Foi muito legal aprender. Espero Adorei. que a gente repita isso e troque uma conversa. Eu acho que a gente está pertinho. Estou na Granja também, aqui em Cotia, então Ah, vamos marcar então. qualquer hora. Vamos, bora. Beleza? Que bom. Valeu, Beleza. galera.